para o Brasil, pelo clamor desta nação. A tua glória neste lugar, com minha alma eu vou clamar. Vou orar por ti, Brasil, com a voz do coração. Ó Senhor, atende-me, vem curar esta nação. Vou orar por ti, Brasil, com a voz do coração. Ó Senhor, atende-me, vem curar esta nação. Vou orar por ti, Brasil, com a voz do coração. Ó Senhor, atende-me, vem curar esta nação. Vamos ligar o microfone aqui. O microfone desligado não dá, né? Então vamos lá. De novo, então. Muito bom dia a todos, Pai seja convosco. Estamos iniciando mais uma oração do meio-dia. A oração pelo Brasil. Deixa eu conseguir aqui. Estou enviando o link aqui nos grupos. E já já nós vamos dar início aqui à nossa oração. Deixa eu colocar aqui. Convidando os nossos irmãos dos grupos de oração, grupo da Igreja de Deus de Rio Preto, para que você participe conosco aqui desse momento de oração. A irmã Maria de Fátima já está conosco, nosso irmão Emerson, lá do Pará, Maria de Fátima aqui de Cândido Mota, o irmão pastor Eugênio, lá de Colombo, está participando conosco, muito obrigado. Opa, está dando aqui parece que uma queda de energia, espero que não prejudique a transmissão aqui. Ana Lúcia, minha esposa, está aqui também. Deus salve o nosso Brasil. A irmã Silene, lá do Pará. Pai seja convosco. A irmã Valdete de Campinas. Todos enviando aqui saudação e participando conosco do programa de oração, da campanha de oração pelo Brasil, né? Essa campanha é um desdobramento do programa Rumo ao Trono, né? Os irmãos sabem, nós temos aí o programa Rumo ao Trono, toda quarta-feira ao meio-dia. Esse é o nosso horário de trabalho, de programa, de exibição do programa, né? E agora, nós vamos realmente aqui iniciar o programa. O nosso programa de hoje, a nossa oração de hoje pelo Brasil. Irmãos, nós estamos orando pelo Brasil, né? Estamos orando e convidando você para esse chamado à oração pelo Brasil.
Estamos vendo, irmãos, há muitas situações no país, né, que preocupantes, né, que trazem alguma preocupação para nós, situações envolvendo embates aí entre os poderes, executivo, legislativo, judiciário. Nós temos visto aí questões também externas, né, sanções econômicas, sanções da Lei Magnitsky sobre autoridades brasileiras, impostas pelos Estados Unidos. E isso, irmãos, é totalmente inédito, né? Nunca aconteceu o Brasil sofrer um embargo econômico e nunca aconteceu o Brasil sofrer uma punição, né, de autoridades brasileiras pela Lei Magnitsky, que é uma lei voltada, irmão, para punir violações de direitos humanos, ditaduras. É a primeira vez que ela é aplicada a um país democrático, né? O Brasil sempre foi considerado um país democrático. Tivemos aí um período ou outro aí do regime militar, que tiveram restrições de direito, tivemos aí essa classificação como uma ditadura militar, mas depois já veio a redemocratização em 84, e nós estamos, então, considerados com eleições diretas, livres, liberdade religiosa, liberdade de expressão. Nós temos um Congresso atuante, os três poderes funcionando normalmente, em harmonia. Então, nós somos considerados uma das grandes democracias do mundo. E o Brasil, nesse momento, irmãos, passa por uma revisão aí desse conceito, vamos dizer assim, né, por conta aí do comportamento de algumas autoridades que estão sofrendo sanções, né? Então, isso nos causa muita preocupação. Eu quero compartilhar com vocês aqui hoje essa informação aqui, olha. Esse aqui é uma publicação de ontem do Wall Street Journal, que é um jornal dos Estados Unidos, um jornal geralmente alinhado, inclusive, com o pensamento de esquerda, mas esse jornal, ele colocou ontem uma manchete muito, muito, muito pesada, irmãos. Ele colocou na manchete deles com a reportagem de uma repórter especializada em cobrir matérias internacionais, a Mary Anastasia O'Grady. Ela é especialista em matérias internacionais, ela cobre a situação de países em todo o mundo. E ela colocou uma manchete dizendo o seguinte: o golpe de Estado da Suprema Corte do Brasil. Então, é muito pesado, irmãos. Golpe de Estado da Suprema Corte do Brasil. Isso tem mostrado assim qual é o entendimento dos norte-americanos sobre o que está acontecendo aqui. Então, nós precisamos, irmãos, orar e pedir a Deus, né, para que abençoe o Brasil, porque esta é uma situação bastante preocupante, é algo que foge totalmente da normalidade, que foge totalmente daquilo que seria a situação normal, democrática do nosso país. E é por isso que nós estamos pedindo oração pelo Brasil. Vamos orar para que Deus abençoe a nossa nação e que nós possamos ter, irmãos, a bênção do Senhor, a intervenção de Deus no nosso país, né? Estamos oferecendo a você gratuitamente um e-book chamado Ensina-nos a Orar. Esse e-book é do programa Rumo ao Trono, aqui, que nós temos realizado aqui já há 156 semanas, se não me engano, estamos aqui no ar com esse programa toda quarta-feira. E estamos agora oferecendo a você também esse e-book Ensina-nos a Orar. O e-book é gratuito, você clica no link aqui, está na descrição do vídeo, dá um clique e você vai baixar o e-book no seu celular, no seu computador e fazer a leitura. Ele vai te ajudar a construir um hábito de oração na sua vida aí e ajudar você a orar mais, né? Então, essa que é a ideia, que você esteja cada vez mais perto do Senhor em oração. Também temos esse e-book, A Lista de Trump, que oferece a você uma biografia das autoridades brasileiras que foram sancionadas no dia 18 de julho, lá pelo secretário Marco Rubio, tendo seus vistos de entrada nos Estados Unidos cassados, né? Depois nós tivemos também a punição da Lei Magnitsky, e sobre isso eu ainda vou produzir um material para disponibilizar para vocês. Mas a lista de Trump está pronta, é um material gratuito, você baixa aqui, entra no link aqui também na descrição do vídeo, clica e vai baixar para você, tanto em português quanto em inglês, se você quiser enviar para um amigo, alguém que mora fora do Brasil, que quiser ter mais conhecimento a respeito
do que está acontecendo no Brasil hoje, quais foram as autoridades punidas, por que isso está acontecendo, esse material vai contribuir para que você fale do Brasil e peça oração para o Brasil a outras pessoas de outras nações. A Bíblia Sagrada diz: orem pelos reis e por todos que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Na primeira carta a Timóteo 2:2, irmãos. Então, é por isso que nós estamos orando, irmão, pelos reis, pelos que têm autoridades, né? Os que exercem a autoridade aqui no nosso país. Estamos orando pelo poder executivo, legislativo, judiciário, e temos passado aqui para você um conteúdo de direito constitucional e logo na sequência a oração pelo Brasil, e você está acompanhando aqui conosco. A Bíblia também diz que se o meu povo orar e se humilhar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei, perdoarei e sararei a sua terra. Então nós estamos, irmãos, pedindo que Deus possa ouvir a nossa prece, perdoar os pecados do Brasil e sarar a nossa terra, evitando, irmãos, que tenha qualquer tipo de conflito, qualquer tipo, irmão, de violência, qualquer tipo, irmão, de perdas de vida, de pessoas encarceradas, né, de qualquer violência, irmão, que seja praticado contra os direitos, contra a liberdade, que tudo isso, irmão, não aconteça, que nós possamos ter uma solução institucional, pacífica, dentro, irmão, da teoria, né, dos freios e contrapesos, que eu já expliquei para vocês. Os três poderes trabalham juntos, independentes, harmônicos, e um serve de freio para o outro. Então, o que nós precisamos hoje é que o Senado sirva de freio para o Judiciário e que o Executivo também sirva de freio para o Legislativo. Então, nós precisamos que os poderes trabalhem dentro das funções determinadas na Constituição para que haja equilíbrio, para que haja freio, para que exista um contrapeso e que ninguém exerça um poder desmedido, um poder absoluto que venha trazer prejuízos para a nação. Então, esta é a nossa oração. E nós vamos começar agora a nossa aula de Direito Constitucional. Está aqui conosco, deixa eu só registrar a presença aqui do Paulo Caniac, nosso irmão lá de Curitiba, está enviando saudação, a Sabrina, que é da capital de São Paulo, a Maria José, que é de Colombo, Pai seja convosco, a Maria Batista, que é lá do Pará, também, Pai seja com todos. Verdade, pastor, oremos pelo Brasil, é isso mesmo. Vamos orar, vamos continuar orando pela nossa nação. E agora, vamos falar de direito constitucional. A Constituição Federal, nos artigos 34 a 36, nós estamos passando um conteúdo de direito constitucional para você, artigo por artigo, tudo que tem na Constituição, né? Estamos mostrando para você muita coisa importante na Constituição e que nos leva, irmãos, a orar pelo Brasil. A Constituição Federal, nos artigos 34 e 36, fala da intervenção nos estados e nos municípios. Nestes artigos, está exposto ali na Constituição todas as condições, quais são as causas, que motivos podem levar a União a intervir nos estados ou os estados intervir nos municípios, tá, do seu território. Então, existem razões que podem dar motivo, que podem desencadear uma intervenção nos estados e municípios do nosso país. Então, no artigo 34, ele diz: a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto, ou seja, a não ser que seja para manter a integridade nacional. 2, repelir uma invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra. 3, por termo a um grave comprometimento da ordem pública. 4, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação. E 5, reorganizar as finanças dessa unidade da federação. Então, veja, esses motivos de 1 a 5 autorizam a União a intervir num estado. Então, imagine que o estado do Paraná está sendo invadido ali pela Argentina, né? Pelo Paraguai, por um estado vizinho, por um país vizinho. Então, veja, essa invasão de um país vizinho no estado do Paraná justifica uma intervenção federal, porque o Paraná não vai lutar sozinho contra outro país, não é? Então, haveria uma intervenção federal,
A União intervém, então, no estado do Paraná e reorganiza ali o estado para promover essa defesa, para repelir, para mandar de volta esses estrangeiros que estão invadindo o nosso país, né? Isso é a defesa do território nacional. A União, então, poderia agir desta forma. Manter a integridade nacional é se o Estado resolver sair, né? Sempre vocês veem aí campanhas, né? Vamos separar o sul do Brasil, vamos separar, né, o sudeste, vamos ficar, não é mais Brasil aqui, mas isso não pode acontecer, irmão. Se alguém, isso muita gente fala, né? Vocês estão vendo aí campanhas, o país dos Pampas, né? O pessoal fala, seria um PIB enorme, seria um país muito rico, vamos separar. Irmãos, isso não é possível, isso seria inconstitucional. Se algum Estado brasileiro resolver se desmembrar, deixar de ser parte da nossa república, então isso é motivo para uma intervenção. Haverá uma intervenção federal e esse Estado não poderá se separar. É o que nós dizemos, que não há o direito de secessão, não há o direito de se dividir, não há o direito de se separar do Brasil. Esse direito não é dado pela Constituição a nenhum Estado. Então, não adianta lá, vamos desmembrar o Acre, ou a Amazônia, ou vamos dispensar o Nordeste, agora vai ficar, né, só o Nordeste aqui, nós vamos separar dos outros países, ou só o Sul, só o Sudeste. Não pode, irmãos. Isso não é possível. Tá? Então, se ocorrer um movimento desse, é motivo para haver uma intervenção federal. Pode também haver uma intervenção, irmão, se houver um grave comprometimento da ordem pública. Nós já tivemos uma crise de segurança, nós já tivemos situações em que o Estado teve uma intervenção federal porque o Estado não estava sendo capaz de manter a segurança pública, por exemplo. Outra coisa, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes, né? Digamos que o governador resolve fechar a Assembleia Legislativa. Não quero mais deputado aqui, não, eu mesmo vou fazer as leis. Então, ele está impedindo o poder legislativo estadual de funcionar. Se isso acontecer, é motivo para uma intervenção federal. Tá? E aí, a União vai interferir para manter os poderes executivo, legislativo e judiciário funcionando naquele estado. E também o último motivo é reorganizar as finanças dessa unidade da federação. Nós também já tivemos isso, intervenção federal no estado, porque o estado estava totalmente incapacitado de pagar suas dívidas, estava atrasando o salário dos funcionários, dos aposentados, se perdeu na área financeira, então foi necessária uma intervenção. Então, veja, essas razões aqui permitem uma intervenção federal. No próximo artigo nós veremos razões que permitem a intervenção do Estado em um município. Mas aqui a essência disso que eu quero dizer para vocês é que o governante, ele precisa atuar dentro da legalidade. Veja, você elege o prefeito, ele não pode fazer o que ele quiser. Tá? Agora eu sou prefeito, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, ele não vai fazer isso e aquilo, ele vai fazer o que a lei permite. Lembra que eu comentei com vocês que todo o poder emana do povo, que o exerce através dos seus representantes, e esses representantes seguem os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade pública, da transparência, né, da publicidade dos atos públicos. Então, são muitos princípios que ele precisa atender e seguir a lei. Ele não pode fazer o que dá na cabeça dele. Tá? Então, agora elegeu um vereador. O vereador às vezes faz aquela promessa: eu vou mudar isso, vou mudar aquilo. Não vai mudar um monte de coisa, porque ele tem que seguir a lei. E se ele não seguir a lei, haverá uma intervenção. Por isso que nós somos chamados um Estado democrático de direito. É democrático porque quem manda é o povo, e de direito porque esse povo, os representantes do povo que vão exercer o seu mandato, vão exercer o poder em lugar do povo, porque não pode todo mundo ir lá tomar decisões na prefeitura, tem que pôr uma cabeça, uma pessoa só deve dirigir o carro. Né? Nós estamos em 5 pessoas, vamos viajar, só um vai no volante, então tem que ter uma pessoa dirigindo. Então nós elegemos o prefeito para que ele dirija o município, mas ele não faz o que ele quer,
ele tem que seguir as leis, tem que seguir as leis de trânsito. Ele está dirigindo aqui, tem que parar no sinal vermelho. Entende? Então, ele tem que seguir as regras, ele tem que seguir o que está escrito na Constituição. Então, assim como nós dizemos que o cristão deve seguir a Bíblia, o político ele tem que seguir a Constituição, ele tem que seguir o que está escrito na lei maior, naquilo que rege o nosso país. Então, no artigo 34 está dizendo: se o governador do Estado, se a Assembleia Legislativa do Estado, se o Tribunal de Justiça do Estado, né, os três poderes, se alguém disser, eu sou maior do que os outros e vou tomar conta aqui agora sozinho, então ele estará impedindo o livre exercício do outro poder. Entende? O inciso 4 aqui, ó, vou deixar grande aqui na tela. Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes na unidade da federação. Se alguém fizer isso, ele está dando causa para uma intervenção federal. Ok? Então, onde está escrito isso? Artigo 34 da Constituição. Então, se o governador aqui de São Paulo falar, o negócio é o seguinte, vou fechar a Assembleia, acaba com o tribunal, aqui eu vou mandar sozinho, eu vou ser o ditador de São Paulo. Ok, vem lá uma intervenção federal e tira ele do cargo. Tá? Porque não se faz isso, isso é contra a lei, isso é inconstitucional. Ninguém vai impedir o exercício de outro poder porque assumiu um dos poderes. É sempre os três poderes harmônicos, independentes, trabalhando juntos para o bem da população, sem que ninguém assuma sozinho o totalitarismo, o poder total. Tá? Então, essa que é a ideia. No artigo 35 diz o seguinte, agora no nível estadual, o Estado não vai intervir no município, exceto se o município deixar de pagar suas contas, inciso 1. Inciso 2, se ele não prestar contas daquilo que ele faz. E no 3, não aplicar o mínimo exigido, né, na manutenção do ensino, na saúde. Então tem um mínimo, tem um percentual para a saúde, tem um percentual do dinheiro que entra para o ensino. Se ele não aplicar esses valores corretamente no ensino, na saúde, pode haver intervenção. E por fim, por ordem judicial. Então, veja, o prefeito, ele entra lá e fala, vou mudar, vou fazer... Não, ele vai fazer o que a lei permite, ele vai fazer o que está escrito na Constituição, ele vai andar dentro da lei, ele vai fazer o que a Constituição permite. Fora disso, ele está sujeito a uma ação de intervenção. Tá? O mesmo que eu falei do governador é válido para o prefeito. O prefeito também não pode fazer de qualquer jeito o seu trabalho, ele pode usar de criatividade, ele pode fazer um mandato totalmente diferenciado, melhor do que os seus antecessores, mas isso tudo vai acontecer dentro da lei. Esse é o Estado democrático de direito. O povo tem o poder e quem manda no país é a lei, é a Constituição e a legislação federal, estadual e municipal. E no artigo 36, ele diz como que vai acontecer essa intervenção. Por exemplo, lá no parágrafo 1º, ele diz, o decreto de intervenção vai especificar a amplitude, o prazo, as condições, vai nomear um interventor, vai ver como fazer isso e depois notificar em 24 horas para o Congresso ou para a Assembleia Legislativa. Então, se a União promove uma intervenção no Estado de São Paulo, ele vai produzir um decreto, o presidente, dizendo, vou intervir para fazer isso, isso e isso, e submete esse decreto à aprovação do Congresso Nacional, que vocês já sabem o que é Congresso Nacional. É a Câmara dos Deputados junto com o Senado Federal. Né? São duas casas. Essas duas casas juntas compõem o Congresso Nacional. E aí ele diz no parágrafo 4º, cessados os motivos de intervenção, as autoridades afastadas dos cargos voltarão, né, salvo impedimento legal. Então, se foi afastada só porque era uma intervenção ali em relação às dívidas, tal, essa pessoa volta, né? Se não houve corrupção, se não foi nenhum problema, então, pôs em ordem, essa pessoa volta. Se foi invasão estrangeira, põe em ordem, a pessoa volta, né? O governador foi afastado enquanto está havendo está repelindo essa invasão estrangeira. Depois ele volta à normalidade. Então, veja, a não ser que esse afastamento, ele seja o motivo, né? Ele se colocou como ditador e tal, então depois termina a intervenção, ele não volta para o cargo, mas se não foi ele que motivou a intervenção, tudo volta ao normal. Então, vejam, esse é
essas são as regras, os artigos 34, 35, 36 da Constituição, eles mostram a obrigatoriedade daquele que ocupa um mandato de cumprir a lei. Ou ele cumpre a lei, ou haverá uma intervenção e vai tirar ele do cargo, vai mudar tudo que está acontecendo lá, vai desfazer o que ele fez. Ele precisa cumprir a Constituição. Então, essa é a regra, essa é a Constituição. E nós temos aí os poderes para que isso seja cumprido. Nós temos o Ministério Público para entrar com uma ação civil pública, para entrar com uma ação cobrando medidas dos prefeitos, dos governadores. Nós temos aí a ação popular, que a própria pessoa pode entrar cobrando ali ações do governo que tenham trazido algum prejuízo para o cofre público. Nós temos, irmão, vários mecanismos, né, para manter. Os próprios governos, os próprios poderes servem de freio e contrapeso um para o outro. Isso tudo, irmão, está escrito na Constituição. Isso tudo deve ser seguido. Isso é a regra para os políticos. Se eles não fizerem isso, irmão, estarão sujeitos a algum tipo de intervenção. Saiu da legalidade, saiu daquilo que é o certo, saiu daquilo que é o que a lei manda, então você está sujeito a uma intervenção, seja federal, seja estadual, você estará sujeito a isto. Então, veja, quando a gente fala aqui, que eu mostrei para vocês aqui já essa notícia, né, veiculada ontem aí no Wall Street Journal, dizendo que a Suprema Corte do Brasil perpetrou um golpe de Estado, né? Então, veja, um golpe de Estado da Suprema Corte do Brasil. Isso é gravíssimo. Tudo bem, é a opinião de um jornal, mas isso reflete como o estrangeiro está vendo o que está acontecendo no Brasil. Por quê? Porque todas as vezes que nós quebramos a regra e quebramos a lei, nós damos motivo a uma intervenção. Essa intervenção, ela virá. Alguém tem que intervir e parar essa pessoa. Existe uma frase do Montesquieu, eu tinha anotado aqui, eu não sei mais onde é que está, mas eu vou falar de cabeça aqui o que eu lembrar para os irmãos. Olha, o Montesquieu, ele é o autor dessa teoria dos três poderes. Então, ele diz o seguinte: toda pessoa que ocupa o poder vai se exceder de alguma forma e testar os seus limites. Ele vai avançar além do que a lei permite. E então, ele precisa ser contido. Alguém tem que impedir que ele abuse do poder que lhe foi entregue. Tá? Isso foi escrito pelo autor dessa teoria dos três poderes, que é o filósofo jurista lá da França, Montesquieu. Então, ele dizia assim, ó, o homem que recebeu o poder, ele em algum momento ele vai exceder, ele vai além, ele vai fazer mais do que o poder permite, ele vai ultrapassar a regra, ele vai ir ultrapassar a lei, vai fazer uma ilegalidade. Quando ele fizer isso, ele tem que ser contido. Então, aí ele criou a regra dos freios e contrapesos. Quando o juiz for além, o legislativo tem que conter, tem que segurar essa pessoa. Quando o legislativo for além, fizer uma lei inconstitucional, o judiciário derruba essa lei. Quando o executivo fizer algo que não pode, o legislativo, o Congresso, segura o presidente. Então, vocês vejam, esse balanço que ele chama de freio e contrapeso, alguém excede, vai além, o outro segura, é isso que vai manter as coisas no lugar, a ordem e o progresso do nosso país. Então, hoje, quando eu mostrei para vocês o vídeo do senador Espiridião Amin, dizendo educação política, é necessário para o Brasil um processo de impeachment contra um ministro do Suprema Corte, então ele diz assim, não precisa nem cassar o mandato, né? Só abrir o processo, porque aí os ministros entenderão que tem limite, porque isso nunca aconteceu no Brasil, nunca o ministro da Suprema Corte foi cassado. Então, nós já tivemos presidente cassado, senador, deputado, governador. Todo mundo já viu que se for além do combinado, ele vai ter freio. Alguém vai fazer o contrapeso e tirar ele do cargo, impedir, colocar um freio na disposição dele de descumprir a lei. Mas ninguém fez isso com o ministro da Suprema Corte, ainda.
Então, senador Espiridião Amin, eu coloquei aqui o vídeo numa outra das nossas aulas aqui. Você pode, inclusive, ver aí o retrospecto ou procurar na internet vídeo do senador Espiridião Amin. Ele fala que tem que haver um processo de impeachment. E nós já temos lá, parece que 40 e tantas assinaturas, e o senador Alcolumbre, que é o presidente, disse que não vai pautar de jeito nenhum, nem se tiver 81 assinaturas, que são todos os senadores lá presentes na casa. Então, veja, essa postura dele é contrária ao que diz o senador Espiridião Amin e, pelo jeito, é contrário ao que o Brasil precisa, porque lá de fora eles já estão dizendo: houve um golpe de Estado feito pela Suprema Corte no Brasil. Quem está dizendo isso? Sou eu, Samuel, que está falando aqui, o professor de Direito Constitucional? Não, é o jornal The Wall Street Journal. É um jornal norte-americano, é uma repórter especializada em política estrangeira, está dizendo: a Suprema Corte brasileira deu um golpe de Estado no Brasil. E o que acontece quando você tem essa visão de que houve alguém que foi além do que ele deveria? A Constituição brasileira, acabei de mostrar para vocês, a intervenção. Alguém tem que intervir. Então, nós estamos falando da intervenção do Senado, que, dentro dos trâmites legais, dentro do que permite a Constituição, pode fazer uma intervenção e voltar as coisas à normalidade, propondo o impeachment, que já tem 60 pedidos lá que foram engavetados pelo último presidente, e agora parece que tem mais 20 sendo solicitados lá, e o presidente do Senado não dá andamento nesses pedidos. Aí é uma coisa que a gente não consegue muito entender ainda por quê, né? Porque isso é constitucional, cabe ao Senado, já mostrei para vocês o artigo, compete ao Senado o impeachment de ministro da Suprema Corte.